Bom dia, meu ser de luz. Hoje eu agradeço pela oportunidade de um novo amanhecer e peço que a luz divina ilumine o nosso caminho e nos traga clareza e paz. Que possamos ser um canal de amor e bondade, que possamos espalhar luz por onde passarmos. Nos proteja das negatividades e pensamentos pesados e negativos e nos permita ver o bem em todas as situações. Que a sabedoria nos guie nas nossas escolhas e que possamos encontrar o equilíbrio nas pequenas coisas. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos e pela força que nos sustenta. Assim seja, assim é, está feito. Amém. Bom dia, pessoal! Que bom estar aqui com você nessa madrugada astral, toda quarta-feira às 6 horas da manhã, através da Vibe Mundial e da Astral TV. Agradeço a companhia de vocês em todas as circunstâncias, onde nós nos encontramos também durante toda a semana, em meio aos nossos atendimentos, em meio às nossas lives através do @Fábio Ricardo Médio, em todas as redes sociais. Então, convido você que é da região aí da Zona Sul, de Parelheiros, de Cidade Dutra e de qualquer lugar, Juquitiba também, Itapecerica da Serra, nós temos o nosso local de atendimento para as consultas presenciais com os oráculos e benzimento presencial lá na Chácara Recanto Santa Maria, em Embu-Guaçu. Fica meu abraço aí a toda a população da região de Embu-Guaçu e a todos vocês que acompanham a gente aqui na Madrugada Astral. Hoje, mais uma vez, estamos aqui na companhia do Tom. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Tom vai estar conosco aqui e hoje nós temos aí o telefone também aberto, 3251-3020, para que você possa também, caso queira entrar ao vivo, nós estamos aqui em live também, então caso queira entrar em contato e fazer uma pergunta objetiva através do baralho cigano, você também pode fazer. O tema de hoje que nós pretendemos abordar aqui com vocês é um tema bastante interessante, né, Tom? Isso mesmo. Sempre nas suas consultas, seja de tarô, da hidromancia, que você está aí com a taça, sempre você está falando uma dica para a pessoa e essa dica tem a ver com a leitura de um salmo, né? Então, Exato. O tema de hoje é os salmos. Hoje nós vamos trazer o salmo, né? Toda a consulta, praticamente, existe sempre muito mais do que querer saber, existe ali uma necessidade de saber um caminho, né? Uma orientação. É como ir ao médico e saber, olha, você está com uma virose. Tudo bem, mas o que eu faço com essa virose, né? Então, muitas pessoas pedem algum tipo de orientação. E numa dessas orientações está contido ali os salmos. Mas os salmos, para você fazer, você precisa ser católico, evangélico, você precisa acreditar na Bíblia? Como que funciona? Porque eu acho que qualquer pessoa pode utilizar, né? Porque no judaísmo, na Cabala, sempre se usa os salmos, não é isso? É verdade, né? Os salmos, ele está localizado, são 150 capítulos que está contido no Antigo Testamento. Então, praticamente, a gente pode dizer que ali pertence mais à Cabala, ao judaísmo, né? Essa questão, né? O cristianismo está contido mais no Novo Testamento. Então, assim, não importa na realidade quem vai utilizar, na realidade, os salmos. A questão são as intenções que esses salmos você utiliza com que intenção e, na realidade, de que forma, tem toda essa situação para você poder estar manifestando. Através dos salmos, nós podemos manifestar muitas coisas.
Inclusive, o que é salmo? Salmos são canções, tá? São canções acompanhadas por instrumento. Então, todo mundo lembra de Davi nessa hora, mas na realidade, os salmos não foram somente escritos por Davi, foram escritos por Moisés também, foram escritos por Salomão e por mais 3 ou mais aí, talvez até autores desconhecidos. Existe assim, como que funciona? Por exemplo, você fez a leitura de tarô, a pessoa está preocupada com o amor, com o financeiro, diz que o caminho está fechado. Como que o salmo funciona? Existe uma egrégora? Sim, o salmo ele funciona como uma egrégora. A partir do momento que muitas pessoas acabam utilizando o salmo, isso forma uma egrégora diante da intenção daquele salmo estar sendo utilizado. Não importa se é no mesmo momento ou não. Então, o que acontece? Por exemplo, todo mundo já ouviu o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de baixo, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e assim vai. Todo mundo sabe que esse salmo está muito ligado à questão de buscar emprego, a pessoa que precisa buscar emprego. Então, isso já se formou uma egrégora, é quase que algo específico. Falou em buscar emprego, 90% das pessoas vai citar o Salmo 23. E isso é que nós chamamos aí de egrégora. Mas, lembramos, existem salmos para muita coisa, né, Tom? Você disse que, por exemplo, nas suas consultas, você fala assim, olha, faça o Salmo 119. O Salmo 119 ele é para resolver qualquer problema. E aí você fala, faça 3 vezes ao dia. Às que horas? No caso, o Salmo 119 é o salmo que é o maior salmo que tem. Então, ali você já vai exercitar a tua paciência diante do salmo que você está precisando ali ler. Esse salmo serve para qualquer coisa, tá? Mas vamos pensar e vamos começar e vamos falar sobre as questões positivas. Então, seja o salmo, algumas pessoas falam que salmos são mantras e salmos não são mantras. Mas você pode mantralizá-lo, sim, repetindo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada... Isso se torna um mantra, tá? Então você pode ter o seu japamala, repetir ali 108 vezes, o que vai ajudar você a colocar a confiança em você diante daquilo que você busca. Então ele se torna um mantra. Mas lembrando, salmo é canção acompanhada ou poemas, tá, acompanhados por um instrumento musical, que naquele tempo era ali a harpa, possivelmente, que era utilizado. Agora, o ideal é que você possa repetir o salmo de 3 a 7 vezes por dia, tá ok? 3 a 7 vezes por dia. Só o 119, não. Independente do salmo que você fizer. Esse Salmo 119, como eu falei, ele serve para tudo. Então, vamos pensar que ele é o salmo coringa ali para que você possa utilizar para o que você estiver precisando, tá? Então, você pode repetir, o Tom falou muito bem, né? Em que horário? Os judeus eles têm um hábito de orar às 3, 6 e 9. Né? Então, você pode 3 da manhã, 6 da manhã e 9 da manhã. Ou você pode colocar ali às 15, 18 e 21. Ah, mas Fábio Ricardo, eu preciso fazer só nesse horário. Bom, isso se torna, na realidade, o que dentro do próprio catolicismo é quase que você coloca numa penitência para que isso possa se manifestar. Nós vivemos num mundo onde o nosso tempo é só para querer que as coisas aconteçam, fazer com que elas aconteçam. Muitas das vezes não existe. A gente delega muito para os outros fazerem por nós. Então, em se tratando dos salmos, o ideal é que você repita 3 vezes por dia nesses horários,
ou faça essa repetição por 7 vezes ao dia, dependendo aí do salmo, da tua intenção, da tua perseverança. E tem mais, o ideal é que você repita, né, no mínimo por 21 dias. Existe, eu não vou lembrar, eu sei qual é o salmo, mas eu não vou lembrar a quantidade do dia, mas eu acho que é 49 que os judeus fazem o salmo 27, não é? Eu não vou lembrar. Eu tomo também. Mas assim, é porque está dentro de uma outra cultura e a gente acaba passando um pouco. Mas, por exemplo, o Salmo 27, ele fala assim, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei mal algum. Então, é para você se fortalecer, para tirar o medo de dentro de você. Tá? E é comum que eles repitam por muito tempo esse Salmo 27, por mais do que esses 21 dias. Tá? Então, assim, é muito importante. A repetição, seja no que for, é um elemento crucial para que você faça a transformação necessária no teu inconsciente, na tua energia, na vibração que está à sua volta. Não é à toa que se você tem uma memória um pouquinho fraca, você deve pelo menos falar assim, nossa, onde que eu vou deixar minha chave? Eu vou deixar em cima da geladeira. Minha chave está em cima da geladeira. Minha chave está em cima da geladeira. Minha chave está em cima da geladeira. Ou seja, falar isso 3 vezes. Se você está estudando, é importante que você reveja o tema, no mínimo, 3 vezes. Então, percebe que tem alguma coerência entre o nosso mental e a nossa conexão espiritual? Eu acho que não é à toa que o cérebro está aqui, o chakra coronário está aqui. Só nessa parte de cima nós temos 3 chakras, que é o coronário, o frontal e o laríngeo. Né? Por que será? Porque nós, para alcançarmos aqui o céu, né, nós precisamos verbalizar. Então não adianta você ficar assim, Senhor, sabe, baixinho, murmurando o que você quer com esse salmo. É importante que você declare isso. Lembre-se, é uma canção, é um poema, e tudo isso era declarado, cantado para muita gente. Então, não que você tenha que fazer plateia para isso. Você pode entrar no seu quarto, se trancar ali e fazer para que você possa ouvir, né? E vibrar nessa energia e trazer os seus resultados. Teve uma consulta da evidência com a taça, você está até aí com a taça, né? Sim. A evidência com a taça, o que é? Porque você diz assim para a pessoa, né? Essa pessoa que eu estou me referindo, ela deve estar até assistindo aqui a live. Ela precisava de um milagre. E aí ficou cômico, porque você falou assim, olha, para milagre, para desbloquear milagres, é o Salmo 100. Aí ela disse assim, eu posso dizer só um versículo? A pessoa quer um milagre, mas ela aprendeu que precisa ter o exercício, né? Exato. E no Salmo 100 ele diz assim, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. E tem uma parte também que ele fala assim, entrai pelas portas dele com gratidão. Então, explica um pouco a evidência com a taça e esse Salmo 100 que desbloqueia milagres, porque geralmente quem faz a evidência com a taça, que é uma leitura, né, de vidas passadas, ela quer um milagre na vida dela, né? Na realidade, quando a pessoa caminha por uma consulta de evidência com a taça, ela quer desbloquear alguma coisa. Tem alguma coisa ali nela que ela realmente não entende o porquê que acontece. E milagres, eles acontecem, tá? Podem demorar, podem, porque nós temos, como o Tom colocou, né? Você precisa criar um ritual para que as coisas... o hábito faz o monge, né? E as pessoas, às vezes, elas têm a intenção de falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tenho que ler tudo isso. Nossa, tenho que ler tudo isso 3 vezes por dia. Nossa, tenho que ler isso alto ainda por cima, né? Eu costumo dizer para as pessoas até assim, coloca o celular para despertar
pega um vídeo do YouTube que tenha esse salmo e você pega ele, já deixa ali salvo para você poder ir colocando e você ir repetindo, pelo menos ali acompanhando isso, né, no horário que está. Vai para dentro do banheiro na firma e passa ali o tempinho ouvindo aquele momento de oração. Não faz mal, mas você está se colocando num propósito. E diante de tudo isso, né, é a gratidão. Né? A gratidão é o elemento fundamental para que você alcance aquilo que você, diante do que você está fazendo, já é grato. Seja ali o salmo, ou se você estivesse fazendo um padê para uma entidade, o padê também é um presente. Você está entoando, você está cantando, você está fazendo sua oração, oferecendo aquele presente que é para poder emanar uma energia que não é para a entidade, tá? A entidade, ela se alimenta para poder trazer para você aquilo que é importante. Então, assim, o salmo funciona da mesma coisa, precisa da vibração. Quando, né, a pessoa tem aí a capacidade, ou sabe, né, falar na língua, né, lá no hebraico e tudo, mais, a vibração se torna outra, mas não impede. Muitas pessoas perguntam se tem um salmo para a justiça. Quais são os salmos para a justiça? Salmo para a justiça, Salmo 35 e Salmo 36. Esses dois salmos, eles pedem a Deus a justiça e, na verdade, essa justiça muitas vezes tem a ver com a proteção contra inimigos, porque são os inimigos que causam essas injustiças. Aí eu pergunto para você, esse Salmo 35 e 36, que diz para a justiça, ele tem a ver com encarnados e desencarnados também? Um salmo serve para eu pedir proteção com uma pessoa que já desencarnou? Olha, eu acredito que aquele que desencarnou, né, pedir, né, para um desencarnado nos ajudar pode... Não ajudar. Não isso, mas para pedir a justiça diante do que ele já tenha feito na vida. Eu vou dar um exemplo, né? A pessoa diz assim, meu marido desencarnou, não gostava de mim e está me prejudicando. Eu posso pedir a justiça, a proteção de Deus através do Salmo 35 e 36? Olha, ou é só para encarnados mesmo? Eu acredito nesse caso mais para encarnados, tá? Talvez exista algum outro que você possa utilizar no âmbito do desencarnado. Tá? Tanto que o Salmo 35 e 36, eles falam de justiça, sendo que a justiça, nós estamos até no ano de Xangô, e o que acontece? A justiça ela é para os dois lados. Ela é justa para quem cometeu o delito e é justa para aquele que sofreu a consequência daquele delito. Isso é a justiça, tanto que Xangô é representado por um machado ali, né, com a lâmina dos dois lados. Então, o que acontece? Esse Salmo 35, há muitos religiosos que utilizam, por exemplo, para poder pedir justiça, só que é uma justiça que, às vezes, dentro do 35, ela se torna muito pesada. Então, a pessoa que tem fé, às vezes, não mede seus esforços. Então, tem gente que vai utilizar aquilo como uma justiça, por exemplo. A pessoa está sendo perseguida no trabalho e aí a pessoa vai lá e faz o Salmo 35, né, contra, né, aí é o lado ruim, né, quando você usa de uma forma ruim, contra aquela pessoa que está perseguindo, né, você. E você vai observar que tem ali alguma situação que vai acabar acontecendo com essa pessoa. Ou seja, o Salmo, ele emana uma demanda também. O Salmo 91. O Salmo 91, você orienta para a pessoa, para a família, para o casamento, né? E o Salmo 40, para a pessoa receber um dinheiro aí, que ela está precisando receber. E o Salmo 111, para atrair um amor. O Salmo 23, para emprego. Então, assim, tem Salmo para tudo que a gente precisa. Tem, gente. Mas o Salmo, ele tem uma egrégora, mas ele não faz um milagre, que nem
A pessoa não pode achar que vai ler um dia uma frase e acabou. A pessoa tem que se conectar com essa egrégora, é isso? Exatamente. Essa conexão é muito importante. Vamos lá, o Salmo 91. Está com problema no seu casamento? Firma, né? Você pode utilizar uma vela para poder se concentrar, tira um momento para sentar, relaxar, respirar e fazer ali o seu Salmo 91. Tá? Isso vai estar ajudando bastante. O Salmo para o amor tem até vários, né? Que você pode utilizar. O 111, por exemplo, atrai o amor, você Isso. sempre indica. O 111, tem, eu acho que o 67 também, ele vai atrair essa questão de um amor. E as pessoas pedem muito isso. O 67, você geralmente pede para prosperidade. Mas a prosperidade, ela não é só financeira, ela é prosperidade em todos os aspectos da vida. Todos né? os aspectos. Quando a gente pensa em prosperidade, é como nós falamos do 119. Serve para tudo, né? O Salmo 119. Nesse caso, o 67 para prosperidade é para que, às vezes, você tem tudo na vida, não é verdade? Mas cadê o amor? Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela estava nervosa porque ela tem medo de não conseguir se casar e ter filhos. Por que esse medo todo? Porque parece que a sociedade impõe determinados padrões para a vida. E aí eu orientei ela da melhor forma possível para que ela possa entender que caminhos ela tem para tudo isso, só que ela precisa realmente tirar esse medo, porque o medo é a ausência do amor. E nisso tudo, os salmos também vai acabar ajudando, porque a pessoa acaba criando aquele hábito saudável diante daquilo que se busca. O Dr. João está na live, está dizendo que está com muita saudade da gente. Se tem um salmo para os estudos, olha, se conectar com os estudos. Então, olha só, o salmo, por incrível que pareça, os salmos, esse 119, ele, como eu falei, ele serve para tudo. Ele é bem grande. Então, se você, de repente, colocar o propósito, né, para que você possa se conectar, aprender tudo aquilo que você ainda não conseguiu aprender, tá? E você fizer o Salmo 119, né, acorda ali depois à tarde e antes de dormir, pelo menos, mesmo que não seja nos horários de 3, 6, 9, esse é um salmo que é para tudo mesmo, gente. É o Salmo Bombril. Vamos usar ele aí para o que tiver. Só que como ele é um salmo grande, ou seja, talvez o maior salmo que tem dentro da Bíblia, eu acho que tem uns 40 e poucos versículos, é algo que às vezes as pessoas têm preguiça. Mas aí é que está a virada de chave, né? Você não deixar que a preguiça, eu costumo falar isso muito para minha neta, quando ela fala, ai, que preguiça, eu falo, nada disso, a preguiça é amiga do diabo, né, que não gosta de trabalhar. Então, é só não tira a preguiça e bola para frente que o salmo vai te ajudar. Um salmo muito usado para estudantes também é o Salmo 26. O Salmo 26, ele fala para que Deus examine, né, julgue, seja julgado, né? Então, quando a pessoa tem uma intenção, que nem no caso do Dr. João, tem uma intenção de ser médico. Uhum. E esse salmo auxilia bem também. Porque pede para Deus julgar os desejos e os pensamentos. Porque a gente às vezes não recebe porque não merece ou não se faz por merecer. Ou não sabe o que quer. Olha, isso aí é a maior... o maior problema é não saber o que quer. Falta um minutinho, tá bom? Já um minutinho. Gente, já estamos aqui no finalzinho desse programa. Então, vamos aí, convidar você. @Fábio Ricardo Médio em todas as redes sociais, tá bom? Aguardo vocês toda segunda-feira às 8 horas. O telefone 11 932 626446 para você agendar sua consulta comigo e solicitar as informações. E saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita dentro de você. Desejo a todos paz eterna e muita luz. E não esqueça, entre em contato, não é isso, Tom? Isso aí. Então, manda um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal. Um abraço.